testemunho de esperança, cristão em sofrimento. E vamos ver. Olha nós aí. Momentos de esperança. Cristão em sofrimento. Eita, fé. O testemunho da fé é a láurea de quem serve com honradez a qualquer ideal. A demonstração de inteireza moral ante a provação que testa a resistência do homem que abraça aspirações superiores, confere-lhe a coroa da vitória sobre a própria fragilidade. O esforço estoico no desempenho da tarefa responde pela grandeza íntima de quem se entrega ao ministério no qual se movimenta. Mede-se, portanto, a identidade do idealista em relação ao seu ideal, mediante o esforço que desenvolve por mantê-lo e graças à firmeza na dor, perseverando a sua legitimidade. Em todos os campos de ação, o homem é convidado à aferição dos valores íntimos, de modo a confirmar aquilo em que acredita, por mais expressivo e engrandecedor seja o ideal. Este sempre provoca reações correspondentes à sua extensão e força. Quantos abracem estes comportamentos são compelidos a confirmar nos atos a excelência deles. Assim, multiplica-se os mártires e heróis em todos os ramos do conhecimento e da beleza, além daqueles que passam anônimos, igualmente espezinhados e perseguidos. A alavanca do progresso derruba também as construções viciadas e decadentes, dando campo às reações violentas da corrupção, do vício e do primitivismo. Os cristãos do passado, fiéis à doutrina pura, experimentaram o opróbrio, a calúnia, a persistente angústia, o cárcere, o martírio. A história do vero cristianismo é a saga de toda uma comunidade sacrificada através dos tempos. Lentamente, porém, as conquistas humanas, culturais e sociais vêm banindo os métodos bárbaros de impedimento dos ideais nobres da humanidade. Apesar de ainda existirem presídios e ultrajes, processos vis para extorquir informações e atemorizar, os direitos humanos se vão incorporando e as liberdades de culto, de crença, de ação, de palavra e movimento acenam dias felizes para o futuro. Os cristãos gozam da cidadania e suas minorias fazem-se respeitadas e até mesmo amadas. Como será possível a cada indivíduo, porém, demonstrar o vigor da fidelidade aos postulados de fé vivenciados? As antigas arenas foram derrubadas e as feras estão esquecidas. Apesar disso, outros fenômenos têm lugar, convidando os decididos libertadores ao heroísmo, à evolução, à dor íntima, os conflitos gerados na ação abnegada, as incompreensões propositadas, o cerco da maledicência e da acusação indébita. Os ferem e os angustiam, ensejando recuperação, crescimento para Deus, ao mesmo tempo constituindo-se testemunho de fé. Sob os açoites da enfermidade ou excruciado pelas dores de qualquer natureza, recorda-te da fé cristã e alegre-te.
este é o teu instrumento de flágio libertador, de que a vida se utiliza para a tua felicidade futura. Sob as chuvas dos sarcasmos dos amigos de ontem, agora perseguidores cruéis, ou padecendo injúrias e acusações venenosas, vitaliza-te com a fé cristã e demonstra na resignação e na coragem com que suportarás todas as injunções, sofrendo as feras multiplicadas na arena ampliada do teu relacionamento social. O testemunho da fé chega-te agora de maneira diversa daquela que assinalou os apóstolos e mártires primitivos, não menos dolorosa, porém, não malbarateis, pois a concessão divina do sofrimento, nem percas essa bênção que te permite ascender. E finaliza assim: cristão, sofrendo é espírito em depuração, rumando na direção do Cristo, que nos aguarda confiante. Que assim seja. Vamos fazer desse momento da prece inicial um momento de reflexão, que ontem foi colocada aqui uma frase muito importante, né? O Carlos vai me ajudar aqui a recordar. Foi uma frase dita por Paulo, né? Que ele era um átomo. Não foi Paulo que você falou? Ou qual foi o personagem? Que alguém disse para ele: tu eras um átomo. foi da leitura lá, foi o Miramês, eu acho. Tu eras um átomo, nós já fomos um átomo. Né? Dali, do ponto de vista material. Fazer desse momento uma reflexão é a nossa prece inicial. Nós éramos um átomo, formamos agregados de átomos, aí constituímos uma molécula. Tá? As moléculas, nas suas transformações, chegaram até as células. As células é outro agregado de moléculas. Já demos um passo enorme, né? Do átomo, que era matéria pura, nos transformamos em uma molécula onde já tem a vida, né? Onde já há a vida, né? Hoje, o que nós somos? Trilhões de moléculas, né? Somos trilhões de células, né? Trilhões de células. Olha só, do ponto de vista material, quanto evoluímos. Aí vem Joana de Angelis agora, nos mostrando, né, a evolução que tivemos. Dos círculos romanos, nós estamos aqui sentados numa reunião, discutindo questões éticas e morais. Pediu o quê? Pediu o quê? Né? É agradecer a Deus. E quantos tombos nós levamos? Né? Quantas pancadas nós demos e nós sofremos nessa caminhada de evolução? Então é só dizer a Deus, ao universo, a cada um de nós, né? Obrigado, muito obrigado. Então essa é a nossa prece inicial. Lembrando sempre dos irmãos que estão lá fora, que ainda não tiveram essa percepção, mas que irão ter o mais breve possível. Por outro lado, fica a responsabilidade. Nós já temos essa percepção, os nossos irmãos não têm. Que possamos ter a capacidade de perdoar, de aceitar, de entender o próximo. É muito, muito, muito difícil para nós, né, que já demos esse passo tão grande, né? Imagina para quem ainda não começou. Senhor, muito obrigado. Então, possamos fazer a nossa reunião de hoje. Mas a pancada continua. Aqui vem agora a leitura, que é o ego, eu inferior, mental inferior. Isso aqui é um livro de Valdinei Serpa, 21, O Século do Espírito. Então, a lição 3.4, o ego, eu inferior, mental inferior. É um pouquinho extensa, aí é melhor deixar o comentário para o final, porque senão a gente vai perder um tempinho aqui. O homem quer ser feliz e esse sentimento está em sua natureza. Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas de seus males, a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais,
provoca as disfunções, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente na defensiva contra o seu semelhante, a que, enfim, faz do amigo um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e a sua própria segurança. Quanto mais ele tiver sofrido, mais sentirá necessidade de combatê-lo em seu próprio interesse. O egoísmo funda-se sobre a importância da personalidade. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Quer repetir, por favor, tu falou, duas frases que tu falou anterior. O egoísmo funda-se sobre a importância da personalidade. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna egoísta, porque se sente a necessidade de se colocar na defensiva. Todo aquele que quiser aprimorar-se da perfeição moral, desde esta existência, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor, a caridade, com o bom senso, enfim, neutralizando qualquer virtude que se tenha. O ego é mais ou menos como um revestimento. Para entendê-lo, basta avaliar a maneira como o homem vem ao mundo. Ou seja, logo que nascemos, nossos sentidos abrem-se todos para fora. E é como passamos desde já a perceber o mundo pelas informações que nos chegam do exterior, do mundo que nos rodeia. Desde as primeiras impressões, tudo que nos afeta vem de fora. Como bebês, nossas respostas de choro e de alegria são reflexos do mundo exterior, porque sorrimos para receber atenção e choramos para receber atenção. É assim que o ego nasce. Durante o nosso crescimento, vamos acrescentando. Pode falar, repete aí, por favor, no começo, essa última frase aí. Como bebês, nossas respostas de choro ou de alegria são reflexo do mundo exterior, porque sorrimos para receber atenção e choramos para receber atenção. É assim que o ego nasce. Durante o nosso crescimento, vamos acrescentando todas as formas de estímulo que nos chegam, como elogios ou repreensões, criando nossa personalidade sempre a partir da personalidade dos outros. Então, chegando à idade adulta, temos todo um acervo psicológico montado, peça por peça, com base no mundo que nos cerca. Certo está quem diz que somos o produto de nossa sociedade, mas não podemos esquecer que contribuímos para a criação dos outros produtos dessa mesma sociedade. Portanto, também somos nós que a formamos. Com todo esse acervo, esse revestimento, chega um momento em que fica difícil, quando amadurecemos, entender a nós mesmos, porque nos parece que o mundo se coloca conosco a todos os instantes. Na verdade, não é o mundo que se choca conosco, mas nosso próprio acervo, ou o ego, é que avalia tudo conforme as suas próprias concepções. E nem sempre essas concepções estão de acordo com a realidade. Não que o ego não seja necessário, pois ele faz parte do ser, até porque não haveria como conhecer o verdadeiro sem antes conhecer o falso, pois como diferenciaríamos um do outro? Como saberíamos que o verdadeiro é verdadeiro
se não tivéssemos parâmetro para a comparação. O ego é necessário quando nos impulsiona para o crescimento, mas é perigoso quando nos retém, e isso é generalizado na humanidade. O ego entrava o adiantamento do ser a partir do momento em que ele nasce, em que dele nasce o preconceito. É do ego que são geradas todas as ideias pré-concebidas, as quais nos privam das fontes do saber e das possíveis curas dos nossos males, que estão por toda parte sem distinção. E as ideias pré-concebidas geram uma certa anomalia na psique humana, porque a grande maioria prefere continuar nas sombras da ignorância, defendendo os pontos de vista gerados pelo seu ego, por se tratar simplesmente de um terreno conhecido. Mesmo que seja um terreno de sofrimento, todos dizem unanimemente: é o meu sofrimento. Do lado de fora, um universo imenso, desconhecido, a ser desbravado, reconhecido, mas preferimos isolar-nos com esse nosso velho conhecido, que frequentemente não nos leva a lugar nenhum. Também é importante saber que a sociedade, ou seja, os outros egos, não se importam com o nosso. Os egos são criados porque são fáceis de controlar, sem que se dê importância ao que faz bem ou mal ao indivíduo. Mas, repito, não esqueçamos que nós mesmos fazemos parte dessa sociedade e somos os criadores do ego dos outros, isto é, com o mesmo objetivo, o fácil controle. E nem se trata do que é certo ou do que é errado, pois isso é relativo, todos sabemos. Matar uma pessoa é errado, e por isso se vai para a cadeia, certo? Matar muitas pessoas em uma guerra é certo, e por isso se recebe até medalha de honra ao mérito, certo? A sociedade cria o ego para que sirva aos seus interesses. Devemos agir de determinadas maneiras para que sejamos aceitos e integrados à sociedade. Se não o fazemos, arrisca. Somos rejeitados e, sendo rejeitados, temos o nosso ego estremecido, ficando perdidos, confusos, sem saber quem somos. Isto é o ego. A ideia que nos dão de quem somos. Todos somos egoístas. Todos contribuímos para que o mundo seja assim. Alguns são mais evidentes em suas manifestações de egoísmo, tanto que os tomamos por base para entender o que vem a ser egoísmo. Porém, esses não são os únicos e são, inclusive, os mais fáceis de se lidar. A grande maioria dos egos manifesta sutilmente, de modo que nem chegamos a perceber ou questionar, mas são esses que geram os grandes conflitos por serem considerados normais. Contudo, não podem ser normais à medida que geram problemas. Podem? Como nos comportamentos diante das contrariedades. Como aceitamos o comportamento, as crenças e as ideias dos outros? Como nos afeta uma negativa ou uma afirmativa sobre qualquer assunto? Como pensamos a nosso respeito e a respeito dos outros? Quais os parâmetros que usamos no julgamento das pessoas e das coisas? Certa vez Jesus disse: com a mesma medida que me medirdes, serás medido. Será que ele se referia tanto de que os defeitos que vemos nos outros são os nossos próprios, em maior ou menor grau, como se mirássemos em um espelho? Que Jesus foi um grande psicólogo
Disso não tenho dúvida, tanto que acertou na mosca. Aliás, o ego, aí entre parênteses, como se me referisse a um ser vivo e independente, o ego é ardiloso e tem artimanhas que nos confunde, na maioria das vezes, de tão sutis. Só para citar como exemplo, certas virtudes que buscamos conquistar às vezes nos acompanham de surpresa como manifestações sutilíssimas do ego, como no caso em que buscamos ser humildes e dizemos a todos o quanto somos humildes, ou no caso de procurar despir-nos do orgulho, propagando aos quatro ventos que fulano sim é que é orgulhoso, eu não, e por aí afora. Também não é caso para desespero, pois é para isso que se vem ao planeta Terra, revestido de um corpo físico, suscetível de receber essa nova personalidade, esse novo ego e, portanto, uma nova chance de aprendizado. Outro ponto importante a ser esclarecido é o de que não há necessidade de nos desfazermos do ego. Cada personalidade que assumimos nas existências terrenas acaba por fazer parte do nosso acervo, de nossa individualidade. O ego, como já foi dito, faz parte do ser. É por ele que se aprende o que é real. Devemos, isto sim, melhorá-lo, desenvolvê-lo, escutando, entendendo e aprimorando suas manifestações. Ninguém deixa de ser orgulhoso, presunçoso, etc., da noite para o dia. E todos nós somos, em maior ou menor escala, orgulhosos, porque não existe uma medida absoluta para essas falhas. Elas variam ao infinito. Qualquer coisa que façamos para eliminá-las não trará resultado. Modéstia, humildade, simplicidade, nada disso resolve, porque enquanto estivermos nos esforçando para ser assim, será ainda o ego que nos está guiando. É preciso estudá-lo, observá-lo e concluir por si mesmo. O ego, sem sombra de dúvida, é a origem de toda a infelicidade humana. Sempre que tivermos insatisfeitos, infelizes, devemos tentar descobrir os motivos, não do lado de fora, e sim do lado de dentro. Quando uma contrariedade nos abala, não foi ela a causa do abalo, porque isso jamais pode vir de fora. Foi alguma coisa dentro de nós mesmos que entrou em desacordo com a informação recebida. Sendo assim, só nos resta fechar os olhos e buscar a causa bem lá no fundo, dentro de nós mesmos. Para quem esteja sentindo uma grande vontade de rebelar contra o ego, que tenha concluído que é necessário extirpá-lo e jogar fora, uma vez que é a causa de todos os males, gostaria de dizer, exaltando mais uma vez a sabedoria divina, que se o ego não fosse necessário, não nasceríamos com os olhos virados para fora. Aliás, nenhum dos sentidos físicos do homem seria preciso para perceber o mundo exterior, se não fosse esse o objetivo. E para quem já começou a compreender, uma boa notícia. Significa que já começamos o desaparecimento do ego. Que assim seja. Eu vou mostrar para a mãe, eu só não vou deixar a mãe. Essa leitura daí, cara, ela não tem discussão não. Uma leitura que você tem que chegar e acompanhar ela e ouvir, porque isso é um ensinamento. Isso não é para ser discutido, isso é um ensinamento. É uma orientação de vida. Você não tem que discutir isso. Mas dá para entender uma coisa, né? O ego, ele é como uma bateria. O ponto de partida é ali, mas é uma sensibilidade tão forte que as pessoas não têm a condição de entender de onde está partindo, por que está partindo, por que a pessoa é assim,
sou um cara que não dou sorte, sou um cara infeliz. O outro tem dinheiro, tem tudo, mas não tem a felicidade. Ou então o contrário também, né? Eu tenho tudo, então eu posso fazer tudo. Também. Isso aí é a pior coisa que eu tenho. Qual é a de vocês aí, ó? Não, as duas situações se aprendem. Outra é inferior, que o cara não consegue, ou aquela que o cara tá lá por cima e acha que pode tudo porque tá por Cara, cima. só. Aí é produto da vaidade, como foi dito Produto antes. da vaidade. Esse cara só. Mas aí a gente tem que entender que a gente está sendo elaborado, lapidado. As coisas não vêm à toa. Carlos, na realidade, a vida você vai ficando... Não, na realidade a gente não sabe qual é a realidade. verdade, mas você vai ficando velho e você tem a noção de que, a verdadeira noção de que isso aqui é um teatro. Porque todo mundo faz parte Não, dele. você cara. vai ficando velho, porque os teus estímulos de antes já estão adormecidos ou frios. Mas depende. É lógico. Não é, Por que o velho tem que tomar ali? Ficar cansado. Ficar cansado. Por que velho tem que tomar estimulante hormonal? É. Porque o hormônio já acabou, já está lá no finzinho. Porque tá cheio de velho aí querendo lá um Viagrazinho. Aí tu vai no médico, o cara te põe lá, te incentiva a tomar hormônio sintético para voltar os sentidos que tu não tinha antes. Mas os sentidos o quê? Que vai te aflorar o sentimento mais animalesco. E aí aquele esfriamento animalesco vai te colocar de novo a atitudes ainda muito atrelado ao material, ao físico. Então isso tudo às vezes, tu tá com saudade dos sentimentos lá atrás, mas tu não quer mais viver o terror, sabe, de ser viciado naquilo. Então você primeiro tem que se resolver. Porque a mulher vai te reclamar, você já não é o garotão de ontem. Aí aquilo ali às vezes sai numa brincadeira, mas você não sabe em que patamar você está com a tua consciência, você pode estar ofendido. E às vezes eu levo na sacanagem. Mulher, o sofrência está já pendurando as botas. E aí tu tem que levar na brincadeira para mostrar, eu já não estou mais nessa de ficar humilhado porque eu não tenho a potência que tinha antes, que isso, aquilo, agora é outra fase. Ou você atura ou você vai embora. Eu procuro não me apegar muito a essas coisas não, porque essa realidade é que você sabe que você vai ficando mais velho, você vai perdendo isso. Então o que acontece? Eu procuro procurar meu espaço, meu tempo, para pegar coisas novas e... Agora eu vou resolver um pepino. Eu vou tentar resolver um pepino. Eu resolvi ontem, mas ficou pela metade. Eu vou tentar quebrar o resto, ver se quebrou o resto legal. E acabou dando uma ponte boa. Vamos lá, leitura do livro dos Espíritos. Aí, ele falou sobre a gênese, o nascimento do ego, né? Como é que ele acontece, né? E a necessidade dele, é uma necessidade nossa. Porque nós não podemos nos apavorar com as nossas imperfeições, né? Elas fazem parte. E uma situação muito legal, né? Que você adquire o teu ego, ele vai se formando na interação entre as criaturas. E o olhar para dentro, é o que você vem batendo aqui em todas as reuniões, vamos olhar para dentro de nós. Aconteceu um problema qualquer, eu estou apurrinhado, o problema sou eu, não é o outro. A gente tem que parar com essa mania de apontar para a segunda e terceira pessoa. É a primeira pessoa, somos nós. Aí você vai lá, voltando lá à questão do átomo, vocês, o Carlos, vocês aí vem pelo lado muito mais da psicologia e da religião, e a gente, como está acostumado a trabalhar mais com essa parte aí da matéria, né? Cara, qual é a menor parte da matéria? É o átomo. Porcaria nenhuma, tu pega um átomo hoje em dia, ele está aí, estraçalhado. Você vai ver que um átomo é formado de tantas partículas, de tanto... Então, cara, tanto para o que é menor quanto para o que é maior, a gente vê que somos seres que estamos crescendo, entendeu? A gente está evoluindo, a gente não está estático, né? Então não temos que reclamar de nada, a gente tem que ser muito mais grato. Agora, é muito difícil quando a gente ainda conserva todas essas consequências do ego. Eu vou até pegar isso aí, tá? E vamos jogar aqui essas frasezinhas aí que ele falou, né? O egoísmo, né? Falar do egoísmo. O egoísmo, ele se subdivide em uma porção de pequenos probleminhas que a gente carrega dentro de nós, que a gente tem que estar atento para eles. E às vezes a gente perde tanto tempo olhando para o outro, culpando o outro, entendeu? Realmente é chato você lidar com uma esposa
complicada, com um filho rebelde e tal, mas aquele filho rebelde, aquela esposa complicada está aqui dentro de mim, ó. Sou eu, né? Sou eu. Ai, tem que falar. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte segunda, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a 496. Boa pergunta, hein? O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? Resposta: os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais, então, lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunharam quando só as sofreis por culpa vossa. Já que tu quer com aquela turminha ali, fica com ele, que tu vai ver depois o resultado, né? E esse lado desse assessoramento espiritual que a gente tem, você levar um pouco na contramão, porque isso aí é uma parte da realidade que a gente vive. Falou agora do ego, que é uma forma de visão do espírito do externo. E ele vem trabalhar no mundo físico para isso mesmo, para ser uma coisa mais matéria, mais densa, mais real ali, constatando um reflexo do que está dentro de nós. Então, mas quando a gente vê esse assessoramento espiritual, a gente afrouxa um pouco, porque a qualquer momento vai vir ajuda. E a coisa não é bem assim, porque você é o criador do seu mundo. E em cima do que tu faz, há reflexos. O ego já é uma bênção. Já é. Quer dizer, e esses reflexos têm refluxo. Vai e volta. Vai e volta. Então eu tenho que entender que aquilo tudo que está voltando é uma necessidade de eu visualizar quem eu sou. Não só visualizar que aquele é mal, não, aquilo ali é um refluxo do que eu fui, ou do que eu fiz, ou do que eu faço. E a gente se colocar muito que tem alguém me manipulando, tem alguém me assessorando, vai fazer eu parcelar a culpa, que é só minha. Então, quer dizer, eu tenho uma vez a mensagem dos ascensionados, ficou muito interessante ele colocando, não, isso aí é pessoas que não viveram lá, ou se tiveram lá, não vivenciaram o momento ali. Eles não têm noção do que eles estão falando. Eles já aceitaram, hoje eles acreditam até que viram, mas eles não estavam lá. O problema todo é esse. Você vai, a coisa vai tomando forma que depois ninguém sabe onde começou a coisa. E o mais importante não é se aconteceu ou não aconteceu. O mais importante é se tu acredita ou não acredita. É isso que é o importante, porque aquilo que vai ser tua crença, aquilo que você vai levar ali como certeza absoluta, e nada é absoluto. Então a gente tem que entender isso e sair desse lado, sabe, brejeiro dos eles, né? Dos isso, tudo ou é eu ou é nós. É colocar aqui como a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Então não adianta, eu é que tenho que resolver o meu problema. O meu problema é financeiro? Não. O meu problema é comportamental? Não. O meu problema é de administrar o que está vindo para mim. Eu não estou sabendo ali trabalhar aquilo de forma... eu, na semana passada, até isso falei... Isso aí em todos os sentidos, todos. Tá? Não é só o sentido financeiro, não é só o sentido... Todos os sentidos. Aí ontem, semana passada... eu até falei, relações pessoais, interpessoais. O meu colega me ligou aí para pedir emprego para isso, e eu levei para o lado pessoal de um outro rapaz da empresa, e eu, não, mano, aquele cara era necessário. Eu tomei uma atitude anterior que eu bati de frente com o meu gerente. Eu quis violentar ele em cima da minha verdade, da minha forma de ver.
eu poderia achar como acho, ele ser isso, ele ser aquilo, mas entender que aquilo ali é a forma dele, de gerenciar dele, de estar ali. Ou eu peço as contas ou sigo o rumo. Então a gente vai, em cima do nosso ponto de vista, vai ali martelar, quando leva ali uma pedrada, aí acha que é o coitadinho, que é isso, aqui. Não, você está recebendo porque você não soube administrar bem a informação. Tu foi com uma velocidade ali, querer botar na cara dos outros a tua realidade, a tua forma de ver, e aquilo magoou, machucou os outros. Por mais que seja certo ou errado, você machucou. Você tem que entender, é aquilo de ter amor até, ou amar até o inimigo. A gente tem que entender que, quem é que está com o poder hoje? É ele? Então, tem que dançar na cartilha dele, na música dele. E a gente vai atropelando, né? Aí você vem aqui, né, o Valdinei Serpa usou aqui 3 páginas para dissertar sobre o assunto. Aí Jesus, numa frase, com a mesma medida que medide, será medido. Resumiu Não, mas aí teve uma outra leitura que eu falei, se o Cristo coloca, vocês veem como historinha lúdica, isso, aquilo, ali tem uma ação cabalística naquelas mensagens. É uma coisa, é muita inteligência reduzida numa frase, numa palavra. Você tem que pensar o fundo e ver tudo que aquela frase ali, todos os versículos estão dando. É porque o cara quer dar, todo mundo quer dar uma conotação religiosa, muitas vezes naquela situação de te salvar. Não, eu vou usar isso ali porque aquilo ali vai me salvar. Mas não, se você vir ali, pensar, é tua vida aquilo dali, cara. Mas a coisa tão fantástica, né? Que todo o universo que a gente olha aí e tal, está reduzido num ato. Não pode falar o quê? Pô, Jesus reduz tudo numa frase. Vamos lá. Então vamos lá, alusivo à questão 496. Não existe abandono. Não existe abandono? Não existe abandono. Com relação ao espírito protetor te abandonar, o abandono do espírito protetor. Na grande lei de amor universal não existe abandono. Deus é onisciente e sabe antecipadamente tudo que pode acontecer e tudo fez e faz dentro do conhecimento. E dá licença, e isso aí também, cara, você pode levar para a vida nossa que a gente está vivendo. Às vezes a pessoa pensa assim, não, aquela pessoa me abandonou, mas ela não abandonou não. Às vezes ela deixou o caminho ir para que aquela outra pessoa ou outras pessoas tomassem suas decisões de vida. É isso que eu falei aqui antes, que esse negócio de assessoramento, de suporte, cara, te deixa meio viciado. Coach. Meio dengote. Quer dizer, quando você sabe que é você com você, é você que tem que resolver, é você que tem que entender, e você não tem que entrar para o lado manhoso, sabe? O lado vitimista. Não existe, tudo isso aqui é lúdico, tudo isso aqui é holográfico. Mas a coisa é tão real que a gente não consegue acreditar que é holográfico. Acredita nisso? Não acredita. A gente vem a morte, você parte, mas você acredita que isso aqui que é importante. Que é importante. Por isso que está criando essa situação. Até esse cara aí, não sei o que botou o pessoal lá na montanha, que o pessoal ficou ferrado, até matou gente. Como é que é o nome que é o coach? É um que brilhou muito agora esse negócio das eleições. O cara é um dos maiores influenciadores digitais que tem aí, reúne gente. O cara contou lá uma história, todo mundo foi pra montanha lá, subiu no negócio do frio, não, vocês podem conseguir, não sei o que lá, o cara não mediu nem risco. Acho que morreu até uma pessoa. Eu esqueci o nome do cara aí, ele faz maior sucesso na internet. Que doideira, cara. Aí é até um dos caras da Lagoinha, dessa igreja Lagoinha. Ele é ligado a esse meio aí. Ele começou com esse negócio de coach, né? Aí levou uma porra. Deixa eu levar dois que você não. Tá errado, cara. Tá certo, pô. Se põe dinheiro na mão dele. O cara tá fazendo por dinheiro. A gente quer solução barata, entendeu? Aí o cara vende ali uma coisa barata. O cara vai te vende, né? Suporta a solução do teu problema. Você pega tudo que tem e dá na mão dele. Problema seu, pô. Problema seu. Porque você não quer ter o trabalho de ouvir uma frase igual aquela ali. Está tudo sintetizado no Evangelho. Os caras pregam o Evangelho. Mas ninguém vai ali para estudar aquilo ali, analisar, né? Vamos dizer assim,
friamente, cientificamente, não. O cara quer uma solução barata. O cara quer serviçal, né? O anjo da guarda, os pés são serviçais. E acabou. Não, e outra coisa, essa leitura aqui, se tu não lê com ela bem minuciosa, bem centrada, você não entende o que está escrito aqui. Quando eu peguei essa leitura, eu falei, caramba, que coisa absurda que mostra com palavras que a gente já ouviu 1000 vezes, mas ele reuniu todos os pedacinhos ali para te mostrar o que é o ego. E ele coloca ali de uma forma bem clara. A gente pensa até que é uma vida dentro da nossa vida. Pensa até que é um ser que está ali ao nosso lado, um concorrente, mas é você. A gente só está separando os departamentos, mas é você, tudo é você. Então, quer dizer, quando tu lê ali, assim, sem pretensão, sem vontade, agora quando tu lê ali de forma, eu quero entender o que o maluco está falando aquilo, que eu não entendi, eu li uma vez, eu não entendi. Aí quando tu vai ler ali, a segunda vez, tu fala, caramba, o cara... A religião é castradora. É castradora mesmo. É complicado. A religião no sentido de religar ao Criador, beleza, ótimo, entendeu? Mas essa religião que nos vende, né, esse cristianismo todo deturpado, isso aí é que complica. Que você é escravo de Deus. Eu estava pensando nisso essa semana. O que nós precisamos é escravo de Deus. O que nós precisamos é de ciência e de filosofia. O resto é conversa fiada. É verdade. O resto é conversa fiada. Se você pegar todas as mensagens que o Cristo colocou e levar ela para o lado filosófico, pô, meu irmão, tu leva a tua vida numa boa, independente do grau que você esteja. E científico. Ou no alto ou no baixo. de baixo. Por isso que eu cheguei quando a Regina me apresentou o tal do Josué Valando, que era essa... Eu falei, porra, cara, tu consegue arrancar dinheiro de rico aqui na Barra, no Recreio. Regina, teu marido é o máximo. Porra, a gente só fala, falei mesmo, cara. Porra, cara, os caras têm problema. O cara nem é culpado, é isso aí. Não, o cara viu oportunidade, é oportunista. Viu oportunidade, não viu necessidade de uma coisa. Os caras têm problema e tem dinheiro pra caramba, vão arrancar dinheiro deles. Os caras vão atrás de um maluco lá no 32, vamos milagre, espírita, o cara já leu não, né? Não leu, se ele lesse realmente, ele iria entender o livro dos espíritos, vai atrás do cara, meu irmão, por quê? Vaidade, orgulho, entendeu? Essas questões todas que o ego. O Roque de Assis já dizia, pô, vai maluco para tudo quanto é lado. Ele não falou assim, né, mas vai maluco para tudo quanto é lado, procurar. Dentro da tua casa espírita tem a água fluidificada, mano. Aquela água fluidificada vai ser o que você quiser. E o 32 não é nada. Eu ficaria a barra atrás do ator aí, do comunista, do comunista não, do direitista aí, como é que é o nome dele? O cidadão aí da Globo aí, o cara vende um peixe lá de materialização, de não sei o quê, todo mundo. O Trigueiro? Não tira não. O Trigueiro só não, Carlos. O ator. Cara, como é que é o nome dele, seu Fernando? O que é o presidente lá do... Isso, lá no Instituto Bonitão, lá que tem lá, todo cheio de grana, Não sei, tu sabe disso não. Depois eu vou lembrar o nome dele. Tudo se encontra em um processo de despertamento espiritual, no trabalho sagrado de elevar as criaturas para a vida maior de onde vieram. Os bons espíritos nunca fazem mal a ninguém, por vivenciarem o amor e já terem aprendido nas caminhadas percebidas. Deixa eu ver que eu perdi. Beleza? Beleza, ele mesmo. É o presidente lá, era o presidente do... Aqui já estava falando? Me desculpe o que eu vou falar aqui, que não é o momento, mas vai sair, já saiu, já vem na mente, já saiu, já criei o que eu tinha de criar. Comeu todas, fez o que fez e tal, agora o cara está na situação que você colocou aí, broxão. Não, agora eu sou santo, agora eu vou fazer materialização. E fica um bando de espíritas, pseudos espíritas, seguindo essas doutrinas, sabe, criadas aí que não tem nada a ver. O cara vai e coloca Expeditiva, ação e reação acabou, não tem como, gente, não tem como. Me desculpe, entendeu? Mas o pensamento veio, de repente, tomou uma assessorada aqui. Cara, só um instantinho, cara. Será que esse cara faz autoanálise dele, do passado com o presente agora, que ele está levando uma porção de gente, tá entendendo?
Mas ele não é culpado, o culpado é quem segue. Não, e outra coisa, ele está na verdade dele. Você vem aqui no chãozinho batido, olha só, nós estamos conversando na nossa realidade, é o que eu preciso fazer para eu sair da situação que eu estou, entendeu? De decadência, porque eu quis. Esse ego aqui que eu, criei, eu tenho que me desvencilhar dele ou usar ele de uma boa maneira. E essa situação você também não pode resumir só para financeira. Você de repente pode ter uma situação financeira inferior, mas você está bem psicologicamente por dentro, está bem resolvido psicologicamente. Porque o problema é quando você está lá em cima e o teu psicológico está lá embaixo. Mas nós não olhamos as aves do céu nem o livro do campo. É verdade. Pô, eu estou com um hobby de ficar molhando essas plantas aqui todo dia de manhã. Porra, cara, você quer que eu achei aquilo fantástico. As maritacas, tá cheio de flor ali no... Já viu, Rodrigo? Elas ficam tudo ali de manhã comendo quando as rosas ali do Thiago, um monte, cara, ali comendo de manhã. Pô, que ali tem estuário ali pra cima. Agora, o problema pra mim é o quero. Pô, eles gritam muito, né, mano? Vou ver perto dele pra ter esse quilograma. Pô, eles gritam. Lá tem quero? Um caminhão. Aqui não tem não. Ficam tudo no telhado, em frente ao meu quarto. É porque ela deve ter campo descampado. Quero ficar muito descampado. Não estava ensinando, a gente estava com tanto tempo, já está com. Os bons espíritos nunca fazem mal a ninguém, por vivenciarem o amor e já terem aprendido nas caminhadas percorridas que somente o amor salva e traz felicidade. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, não abandona seus filhos, e a prova mais evidente deste fato se encontra no sentimento dos pais na terra, principalmente nas mães. Quando alguma abandona seu filho é porque está doente, carecendo de ser amada igualmente. O amor é força que unifica. Os sofrimentos não são tão maus como se costuma dizer. Se Deus permite que haja sofrimento, é porque ele tem algum valor no despertamento das criaturas. São processos porque todos passam. Por isso, os benfeitores têm muita paciência com seus tutelados, por já terem passado pelos mesmos caminhos. É o espírito que cumpriu sua jornada desde o seu primitivismo até o reino angélico, cumprindo retamente as leis da vida. Se temos os mesmos direitos e deveres, se somos filhos de Deus, criados iguais, o processo é o mesmo para todas as criaturas. Sofrimentos, os mais variados, os olhos do mais alto, são meios, escolas que nos levam à felicidade, desde quando eles venham a nós na naturalidade da lei e não na investida dos homens que andarem mais depressa na escala da vida espiritual. Não há abandono para qualquer pessoa e para nada existe no universo. Não há abandono para qualquer pessoa e para nada existe no universo. A proteção se encontra lado a lado para todo e para todos, desde os vírus até o mundo angélico. Esta, para Deus, é a lei maior do amor. Quem compreende o que é a vida não busca sofrimento, mas tira dele, quando vem ao seu encontro, mais vida, mais conhecimento e até mais amor a todas as criaturas. Quando o tutelado é rebelde, o seu protetor silencia um pouco e os espíritos inferiores o atendem de acordo com os seus sentimentos. Por intermédio dessa baixa vibração espiritual, os sentimentos se unem na procura dos iguais. Logo que o encarnado volta a ter saudade da luz e a sua consciência se faz procurar, eis que o anjo guardião bate à porta do seu coração e é atendido pela necessidade de paz a que Jesus ensinou e o mundo não nos pode dar. Tornamos a dizer que não deves abandonar os conselhos que vêm pelos fios do pensamento. Ora, em busca do seu anjo da guarda, que ele te atenderá com todo carinho, na manifestação do amor que tem com abundância. Notamos
todos os dias, grandes espíritos desenvolvendo muito esforço para se comunicarem com seus tutelados, a fim de lhe mostrarem caminhos que os levem à paz de consciência. E quanto mais se esforçam, mais a sua luz aumenta, mais adquirem experiência junto aos homens, sendo que alguns dias permanecem também a essa raça. Sendo que alguns dias permaneceu também a essa raça. Tem esperança no coração e alimenta-a sempre. Não existe abandono. Esforça-te para adquirir as companhias mais convenientes. Terminou, que assim seja. Então vou repetir. No caso de tanta, vamos dizer assim, imperfeição, para não dizer vacilação, do encarnado, o espírito protetor, como diz, ele não abandona, ele deixa correr, porque não pode intervir no livre-arbítrio do protegido, né? Então, quer dizer, não tem, no caso, erro. Ele está, vamos dizer, de guarda. No momento que ele é solicitado, acredito que ele volte, porque nesse caso não tem vingança. Vingança só para nós que estamos encarnados. Então, o espírito protetor, ele não vai ter aquela de, não, eu não vou ajudar mais porque vacilou, não. Sempre na parte divina tem uma oportunidade para reconciliar, né? Eu penso o seguinte, a gente tem uma maneira muito errada de solicitar assistência desses espíritos, né? A gente teria que solicitar assistência na hora que nós estamos criando a situação, né? Pô, eu vou ali ou não vou? Eu bebo ou não bebo? Entendeu? Eu continuo com essa mulher ou largo essa mulher? Entendeu? Nessa hora a gente esquece, nessa hora é eu e eu. Quando vem a consequência, né? Bebi, fiz um montão de besteira, me ajude. Pô, já está feito, não tem retorno. O Herleiro reparar. O Herleiro falou uma coisa aí que a gente tem, eu disse tempo pra cá. Pô, então, cara, eu tô muito. O bem mais precioso que Deus dá pra gente, pra nós humanos, é o livre-arbítrio. É verdade. Aquele filme do Homem-Aranha, bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho
desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os teus efeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a vida, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu ar contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus efeitos na vida real. O maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu.